Muito boa noite a todos. É uma grande satisfação que o PPG em Filosofia hospeda esse colóquio do de Hegel, e com grande prazer que eu trago a vocês hoje, o professor Simão Lima, que dispensa a apresentação. Nós temos aqui basicamente os nossos alunos da casa. O que eu gostaria de deixar registrado: nós fizemos alterações no nosso horário do colóquio. Eu gostaria de historiar um pouquinho para os estudantes, sobretudo aqueles que não estiveram durante o dia conosco, as circunstâncias desse colóquio e as circunstâncias atuais desse colóquio. Vamos levar então a fazer algumas alterações. Esse colóquio foi pensado no ano passado, por ocasião da publicação do livro que dá título ao colóquio, que é o Depois de Hegel, feito na Universidade de Caxias, o livro do professor Simão Lima. Então, era um livro em que ele apresenta de maneira muito clara, sintética, ainda que não definitiva, porque essas coisas sempre avançam nessa linha, mas, enfim, de maneira muito clara, o seu próprio sistema. E a ideia era fazer uma discussão, como raramente se vê no país, uma discussão do pensamento de um filósofo brasileiro. Bom, esse projeto, então, avançou nessa direção, os convites foram feitos e estávamos, então, planejados para fazer exatamente isso que estamos fazendo. Quem esteve conosco hoje durante todo o dia viu que foram discutidas questões filosóficas, temas filosóficos, a partir do pensamento de Simão Lima. E o mais interessante é que, na medida em que o Simão Lima expõe o seu próprio pensamento, ele também fustiga em todos nós a inquietação e a disposição de apresentarmos as nossas próprias posições. Então, isso foi realmente tem sido muito enriquecedor. Bom, essa era a circunstância do colóquio que está sendo realizado. Entre mentes, o professor Simão Lima decidiu se aposentar. Então, no final desse semestre, ele se desliga oficialmente da Unicinos, e a Unicinos também, entre mentes, decidiu outorgar ao professor Simão Lima o título de professor emérito. O que vai acontecer na sexta-feira, na culminância, então, desse colóquio. Isso são duas notícias que nos dizem respeito ao PPG em Filosofia, mas nos alegra porque o professor Simão Lima, a despeito de se desligar oficialmente, continuará a contribuir com o PPG. E tanto mais agora, essa decisão já estava tomada antes mesmo que a universidade se movimentasse para otorgar o título de professor emérito, e agora com muito mais razão e direito. Então teremos já no segundo semestre o curso do professor Simão Lima ministrado, esperamos, numa modalidade também inusitada ainda na universidade, em que ele ministrará o curso aqui, com projeção em Porto Alegre. Estamos fazendo uma boa experiência de ministrar o curso, fazer o colóquio na Conecta e projetá-lo na sala ali no prédio das Ciências Humanas. Então, os estudantes que, porventura, não encontrarem lugar amanhã lá na sala Conecta, saibam que está sendo projetado diretamente numa sala, a sala 262, se não me engano, completamente errado, 1A202. Na sala 1A202 está sendo projetado. E esperamos que no semestre que vem o curso do professor Simão Lima funcione dessa mesma maneira, só que entre São Leopoldo e Porto Alegre. Então, aqui vamos inovar, o Simão vai inovar mais uma vez. E é prova, então, de que a cooperação continua. Então, dito isto, hoje nós fazemos agora à noite a abertura oficial, por isso nós fizemos essa alteração de horário, no sentido de que os alunos do curso de filosofia pudessem, porque o nosso curso é um curso noturno, pudessem então vir à conferência e assistir a essa última conferência, digamos, enquanto professor ordinário dessa instituição. Esse foi o motivo, e aí fizemos uma série de alterações, inclusive visando também a cerimônia de sexta-feira. Para essa cerimônia, vocês estão todos muito cordialmente convidados
Ela começa às 10 horas e será no auditório da Biblioteca Central. Então, ali é aquele auditório que fica ao lado da capela. Então, às 10 horas, o Conselho Universitário da Unicinos fará a cerimônia, a sessão extraordinária para o outorgo do título de professor emérito. É uma deferência que muito poucos receberam na Unicinos e tenho a impressão que não mais do que um teria recebido isso. Então, estão todos muito cordialmente convidados a participar. Como é que nós teremos o trabalho de hoje? O Cid Lima vai apresentar, então, a sua conferência. Ele vai ler um texto e os participantes, aqueles que estão fazendo conferência no colóquio, os convidados, receberam previamente, então é do conhecimento deles, mas não do grande público, para essa leitura. E nós temos um dia muitíssimo longo. Nós estamos na universidade desde as 8 da manhã, então nós faremos apenas a apresentação, o Cid Lima fará a leitura desse texto, e nós faremos a discussão durante todo o dia de amanhã. Amanhã nós seguimos o colóquio com mais 6 apresentações e temos tido 1h30 de debates para cada um desses blocos de apresentação, então nós teremos tempo suficiente para fazer o debate sobre o texto do Cid Lima. Então será a nossa modalidade. Bom, Cid, com grande satisfação então que eu lhe passo a palavra para esse nosso público. Por favor. Senhoras e senhores, é para mim uma honra e um prazer poder estar aqui e lhes falar. Como me foi encomendado o texto a ser entregue com grande antecedência para poder ser enviado a todos os participantes, e eu fiz o texto e eu ou falo completamente livre ou eu falo ligado ao texto. Então hoje, por exceção, aqueles que me conhecem, eu vou ficar ligado ao texto. Dialética, desde Heráclito de Platão, significa o jogo de opostos. Os polos opostos, tese e antítese, num primeiro momento se excluem mutuamente, configurando assim uma relação de oposição excludente. Um sempre exclui o outro, embora sempre aponte para ele. Num segundo momento, entretanto, essa relação de oposição excludente, trabalhada pela razão que a depura e eleva, transforma-se em uma unidade, síntese, em que os polos antes opostos estão agora conciliados e unificados. Para que se processe a necessária depuração e assim se torne possível a unificação, alguns elementos da tese da antítese têm que ser superados, outros guardados. O termo Aufheben, tão usado por Hegel, possui ambos os sentidos, superar e guardar. Um exemplo tirado dos clássicos gregos ilustra a questão de forma clara e convincente. Um garoto, ao entrar na universidade, vê, caminhando a seu encontro, no meio da multidão, a mais bela garota que existe no mundo. Ele para, vidrado, atingido como que por um raio, e lança à garota um olhar que diz: eu te amo. Este primeiro e inicial amor, os gregos o chamavam de filesis. Não temos em português um termo equivalente, mas sabemos todos do que se trata. Toda filesis, tese, não obstante seu núcleo maravilhoso, é um ato unilateral e arriscado. Na maior parte dos casos, a garota olha, vê, desvia o olhar e passa às pressas. Se a garota, porém, olha de volta, se encara aquele que lhe está fazendo a silenciosa declaração de amor, se responde com um olhar que diz: eu também te amo, neste momento surge a antítese, ou seja, a antifilesis. A antifilesis, antítese, não é mais um ato arriscado, mas também ela é um ato unilateral. Quando a seguir
ele e ela se amam mutuamente e se sabem amados, aí surge a síntese, que em grego se chama filia, o amor que se sabe correspondido, o amor de um para com o outro, que não obstante apontar para polos antes opostos, é um único e grande amor que concilia e unifica o que era, num primeiro momento, oposição excludente. Na gênese da filia, houve tanto o superar como o guardar. Foram superados o risco e a unilateralidade existentes na fílesis e na antifílesis. Foi guardado aquilo que de mais positivo e belo havia nos polos anteriormente opostos. Dialética é, pois, o jogo de dois polos opostos que inicialmente se excluem, mas que, depois de serem trabalhados e depurados, são unificados em um conceito ou proposição sintética. Tese e antítese são falsas, porque, embora aparentem ser o todo, são apenas partes incompletas de uma totalidade mais alta, esta sim verdadeira. A oposição entre os dois polos opostos é denominada por Hegel de contradição, Widerspruch. É óbvio que, ao afirmar a contradição lógica entre dois opostos, significa sempre necessariamente dizer que um deles é verdadeiro, o outro é falso. Desde Aristóteles sabemos que é assim. Negar isso significaria negar o próprio princípio de não contradição e destruir toda e qualquer racionalidade. É, pois, necessário concluir que aquilo que Hegel chama de contradição não é a contradição dos lógicos, mas sim a contrariedade. E dois opostos contrários podem, sim, ser simultaneamente falsos. Há fortes indícios de que o próprio Hegel, embora utilizando o termo contradição, queria dizer contrariedade, pois na oposição entre contraditórios, um dos termos tem que ter necessariamente um codificador existencial. Isso em Hegel nunca acontece. A dialética ascendente, anábasis, é aquela que parte da multiplicidade das coisas no mundo em que vivemos e, para compreendê-las corretamente, procura e encontra a síntese entre polos inicialmente opostos. Da pluralidade de dois opostos, tese e antítese, surge deste modo um conceito ou princípio mais alto, um único, no qual a multiplicidade anterior está superada e guardada. Ao aplicar este método, que não é a indução dos contemporâneos, ao buscar a unidade dialética a partir da multiplicidade existente, chega-se a conceitos e princípios cada vez mais amplos e assim mais universais. De início, esses conceitos sintéticos constituem teorias mais ou menos abrangentes, objeto muitas vezes das ciências empíricas. À medida que a dialética sobe a conceitos e princípios sintéticos mais altos e mais universais, emerge a filosofia. Quando a dialética chega ao primeiro e último princípio do universo, temos aí o núcleo duro da filosofia dialética. Dialética é, pois, tanto o método a ser usado para subir da multiplicidade para a unidade, quanto a filosofia que se faz neste percurso. A dialética descendente, catábasis, parte do primeiro e último princípio para, descendo degrau por degrau, voltar à multiplicidade das coisas existentes. Só que agora, o filósofo, que compreendeu o primeiro, último
uno de toda, princípio de toda multiplicidade, vê as coisas singulares como momentos do desenvolvimento do bem e do belo, a partir do qual e por força do qual surge a multiplicidade das coisas. A substância, pois, é uma única, una, mas sempre em movimento, no qual ela se desdobra. Ela se dobra implicatio e se desdobra explicatio, in perpetuo viver. Todas as coisas são, para a filosofia dialética, momentos da evolução da substância, que é uma e única, mas sempre também dentro em si multiplicidade de movimento. O sistema filosófico que surge da dialética é sempre monista e universalista. É um sistema do uno e do todo, da totalidade em movimento. O elemento triádico, tese, antítese, síntese, as mais das vezes, mas nem sempre, está explícito. O mesmo vale para a unidade e unicidade da substância. A dialética descendente, em muitos autores, por exemplo, Fichte, pretende ser dedução escrita e aí fracassa. O descenso se faz por explicação não determinista, como veremos nas observações ao final. Já em Heráclito, encontramos o jogo dos opostos, ou seja, a dialética. O caminho que sobe é o mesmo caminho que desce, diz ele. Subir e descer são opostos, mas o caminho é o mesmo, a unidade de ambos os polos opostos. Em Sócrates, a dialética põe, expressa e claramente, tese e antítese como proposições falsas. A síntese, entretanto, não é dita e expressa. Sócrates, ao mostrar a falsidade de tese e antítese, como que obriga o ouvinte a formular a síntese, pois não há outra saída dessa aporia. Aporia significa exatamente beco, sem saída. A saída, a síntese, Sócrates não a dá. O ouvinte deve descobrir e formular o conceito ou o princípio que, superando a falsidade de tese e antítese, lhes confere unidade e verdade. Essa é a pedagogia socrática. Nos diálogos de Platão encontramos, via de regra, a dialética sem síntese expressa, como foi dito acima sobre Sócrates. Em muitos diálogos, por exemplo, do Mênon, Platão põe, como se fosse síntese, a rememoração de um mito. Este é o sentido, por exemplo, do mito da estrela, no Mênon, ou do mito na caverna, na República. Trata-se aqui da dialética ascendente. A dialética descendente, em Platão, parte de dois primeiros princípios, o uno, o rem, e a multiplicidade indeterminada, a oristos dias. Esses dois princípios, um interagindo com o outro e construindo assim novas e mais complexas figurações, dão origem, primeiro, às ideias, que são números, depois, às outras ideias, e, finalmente, a alma do mundo, da qual se desenvolve este mundo concreto em que vivemos. Há em Platão, como se vê, uma tentativa de construir, a partir de dois princípios, e mediante a teoria das ideias, números, e de uma geometria das proporções, todo um sistema na forma de dialética descendente, que ele faz do Tibeu. No platonismo, a primeira parte do sistema é, pois, o uno e a multiplicidade indeterminada, dos quais se originam as ideias e os números. A segunda parte é a alma do mundo. A terceira e última parte é o mundo sensível. Em Plotino e Próprio, como nos filósofos neoplatônicos em geral,
temos, com raríssimas exceções, a presença da dialética como método e como sistema triádico em forma piramidal. Como primeiro princípio, no ápice da pirâmide dialética, está o uno e o bem, ou o universal. Como segunda parte, o logos. Como terceira parte, a alma do mundo. Agostinho faz a fusão entre cristianismo e filosofia neoplatônica. O sistema agostiniano, sempre trabalhando com a tríade dialética, também tem três partes. No alto, como primeiro princípio, temos o Deus, que é uno e necessariamente trino. Este é o ápice da pirâmide, primeira parte do sistema. A esta primeira parte, tese, contrapõe-se a segunda parte, que versa sobre a natureza criada e o homem que pecou, antítese. Na terceira parte do sistema, síntese, o homem e a natureza são divinizados pela encarnação, partícipes pela graça da natureza divina e eternizados na Jerusalém Celeste pela ressurreição. A doutrina neoplatônica de Agostinho domina a filosofia medieval até que Alberto Magno e Tomás de Aquino recebem e assumem, a partir das universidades árabes na Espanha, o aristotelismo. Há que se ressaltar, na Renascença, como pensadores dialéticos, tanto Giordano Bruno como Nicolaus de Cuas. Na modernidade, Spinoza ocupa um lugar especial, por dois motivos. Primeiro, ele não se inspira diretamente da tradição grega ou cristã, mas sim da tradição neoplatônica que está presente em trechos da Cabala e nos belíssimos poemas de Judas Abravanel, o leão hebreu. Segundo, Spinoza não explicita as tríades, embora dê extraordinária ênfase à unidade e à unicidade da substância. Spinoza teve grande influência sobre Goethe, como este mesmo em suas memórias declara, Wahrheit und Dichtung. Fichte, Schelling, Hegel e Marx são filósofos tipicamente neoplatônicos. Dentre eles, Hegel é o que trabalha de maneira mais explícita o método triático e a unidade da substância. Na fenomenologia do espírito, ele traça as linhas mestras da dialética ascendente, a partir da multiplicidade do aqui e do agora, ele chega, no final, ao saber absoluto. A ciência da lógica é a grande tentativa de Hegel de deduzir, herleiten, e explicar, dialética descendente, o sistema do mundo com sua multiplicidade, a partir de um único grande princípio, que é ao mesmo tempo princípio como começo e princípio como regra. Logo adiante voltaremos a comentar este ponto. Merece ser citado aqui, por sua importância histórica, o materialismo dialético. Marx elabora, já nos 3 primeiros capítulos do livro O Capital, a teoria sobre o valor agregado ao produto pelo trabalho. O capitalista, proprietário das máquinas da linha de produção, compra muito barato o trabalho, a mão de obra, daqueles que podem e sabem trabalhar, mas que não possuem capital para a aquisição dos equipamentos necessários. O produto final, que é então vendido nos mercados, é fruto de 2 elementos, capital e trabalho. Marx e, em sequência, o materialismo dialético afirmam que todo o valor que foi acrescentado ao insumo original, assim chamada plusvalia, deve pertencer aos trabalhadores. O capitalista e o capitalismo aparecem assim como o explorador parasitário que tira da natureza e dos trabalhadores aquilo que a estes deve pertencer. Capital e trabalho estão, portanto, em oposição dialética. Tese e antítese são em dialética sempre falsas.
deve-se, por conseguinte, procurar uma síntese que concilie e unifique em nível mais alto os dois polos opostos. Como é necessário, conforme o materialismo dialético, que isso aconteça na história, a Revolução Comunista é o estágio final que inexoravelmente vai acontecer. No comunismo desaparece então a oposição excludente entre capital, tese, e trabalho, antítese, e os trabalhadores constituem a síntese no Estado comunista, estágio final da Revolução. Síntese. Os erros teóricos do materialismo dialético são basicamente dois. Primeiro, a adoção sem crítica do necessitarismo histórico, pelo qual a Revolução é inexorável. Além das razões filosóficas, os fatos aí estão a refutar este ponto da teoria. Segundo, um erro na análise das relações entre capital e trabalho. O capitalismo selvagem, como acima é escrito, foi superado, sim, mas não pelo comunismo, e sim pela social-democracia e pela reorientação que se vê hoje no modelo chinês em curso. No século XX, encontramos entre os pensadores cristãos um eloquente filósofo neoplatônico, o jesuíta Teilhard de Chardin. Também no século XX, Horkheimer e Adorno, fundadores da Escola de Frankfurt, tentam expor e defender uma dialética negativa, ou seja, uma dialética sem síntese. Na verdade, trata-se desses autores de uma crítica ao conceito marxista de comunismo como etapa final do percurso dialético da história. Consideramos correta a crítica feita por eles contra Marx e o comunismo, mas é preciso aqui lembrar que nenhum nem outro dos autores citados desenvolve pensamento dialético propriamente dito. Dialética nesses autores, a rigor, inexiste. Ainda no século XX, Ludwig von Bertalanffy, inspirado diretamente por Nicolau de Coetzee, como também por Goethe, Schelling e Hegel, recria o sistema neoplatônico em linguagem contemporânea e dá nascença ao que vem a ser chamado de teoria de sistemas, System Theory. Esta influenciou pesadamente autores tão díspares como Humberto Maturana, biologia, Niklas Luhmann, sociologia, Fritjof Capra, física e biologia. Nestes autores, que se referem explicitamente a Bertalanffy, nem a tríade metódica, nem a unicidade da substância recebem ênfase, embora elas estejam neles latentes ou pressupostas. A International Society for System Sciences, ISSSS, fundada por Bertalanffy em 1956 em Princeton, do ponto de vista do rigor científico, passou e passa, lamentavelmente, por altos e baixos. Os autores citados, principalmente nos Estados Unidos, não estão mais conscientes que sistema é o nome moderno da dialética, principalmente quando se pensa a unidade do sistema como algo que está em evolução. Eles esqueceram suas origens filosóficas e fazem filosofia neoplatônica sem o saber. Sem citar Bertalanffy ou a teoria de sistemas, importantes autores continuam hoje trabalhando sobre os fundamentos neoplatônicos e neo-hegelianos. Aqui, o neoplatonismo aparece sob o nome de teoria da complexidade, teoria da auto-organização, teoria de sistemas evolutivos complexos, artificial life, etc. Sejam citados John Holland, Richard Dawkins, John Maynard Smith, Stuart Kauffman, Daniel Dennett, Edward Wilson, Eric Weinhocker e outros. Mas voltemos a Hegel e à formulação corretiva do sistema que estou propondo. Na fenomenologia do espírito, dialética ascendente, Hegel parte do aqui e do agora, do nosso mundo concreto, para, atravessando uma série de figurações em que o eu se amplia e se realiza, chegar finalmente ao eu
que se sabe idêntico ao universo. O eu é a substância do universo. A substância é o eu universal. Na ciência da lógica, dialética descendente, Hegel traça as grandes linhas do último grande projeto em linguagem filosófica de um sistema neoplatônico. No primeiro livro, Na Lógica do Ser, são elaboradas as categorias, isto é, os predicados universalíssimos. No segundo livro, Na Lógica da Essência, é feita uma crítica radical a todos os sistemas filosóficos de nossa tradição ocidental que defendem uma estrutura dualista do universo. No terceiro livro, Na Lógica do Conceito, Hegel pretende reconstruir a antiga metafísica ao fazer uma metalógica de todas as lógicas matemáticas possíveis, conceito subjetivo, uma metateoria de todas as ciências objetivas, como física, biologia, etc., conceito objetivo, e uma teoria absoluta que seria a síntese das duas primeiras. Neste terceiro livro, Hegel obviamente falhou, pois não atingiu nenhuma das metas propostas do projeto. A metalógica de todas as lógicas até hoje inexiste. A grande teoria unificada da natureza, Great Unifier Theory, também esta até hoje não a conseguimos formular satisfatoriamente. Não obstante, é preciso sempre de novo tentar. Navegar é preciso, diziam os argonautas companheiros de Teseu, repetia Fernando Pessoa e entre nós Caetano Veloso. Eis aqui uma nova tentativa. A reconstrução crítica e assim corretiva do projeto de sistema dialético, na tradição de Platão e Hegel, pode, ao meu ver, ser articulada como segue. Digo crítica corretiva porque minha proposta articula uma dialética descendente que, à oposição de muitas outras acima citadas, não é determinista. Ela não deduz, ela explica ex post, ela permite contingência. Do ponto de vista explicativo, ela é tão rica e coerente como a teoria original apresentada por Darwin. Lógica do ser. Como fazer o começo? Filosofia que se quer crítica, após Descartes e Kant, não pode fazer nenhum pressuposto determinado. Se o faz, deixa de ser crítica e fica dogmática. Por conseguinte, o começo de uma filosofia crítica só pode ser uma proposição que não pressuponha nada de determinado. Ora, quando não se pressupõe nada de determinado, e ainda assim se fala, então estamos pressupondo tudo de forma indeterminada. Quem utiliza as categorias totalmente indeterminadas de ser e de nada, vazio de conteúdo, não está fazendo nenhum pressuposto determinado. Esta é a via crítica. Este é o começo do percurso. Tudo é ser. Ser sem nenhuma determinação, sem nenhum conteúdo. Esta é a primeira proposição do sistema. Esta proposição, tese, é falsa, pois já o ato de fala que a enuncia e expressa é algo determinado. Surge assim uma contradição performativa, pois o ato de fala determinado desmente o conteúdo falado. Assim fica demonstrada a falsidade da proposição tética inicial. 2. Tudo é nada, nada sem nenhuma determinação, sem nenhum conteúdo. Também esta proposição, antítese, é falsa, pois contém a mesma contradição performativa mencionada antes. Em lógica linear, a conclusão a ser tirada da falsidade de tese e de antítese, ambas proposições universais, é que algumas coisas são determinadas, outras não. Esta conclusão, entretanto, é uma proposição particular e, como tal, embora correta e verdadeira,
não cabe no quadro das determinações universalíssimas do universo. Em lógica dialética, não se faz o jogo de contraditórios, mas sim o jogo de contrários. Descartamos como falsas as categorias do ser indeterminado e vazio e do nada, igualmente, indeterminado e vazio. Prova: existe algo determinado dentro deste universo, pelo menos um ato, de fato, no qual estamos dizendo isso. Mas como essa determinação não pode vir de fora, é forçoso concluir que o universo, em última instância, está em processo de autodeterminação. 3. Daí emerge a verdade da proposição sintética. Tudo é devir, ou seja, tudo está em processo de autodeterminação. Esta é a primeira tríade dialética da lógica do ser. Ser, nada, devir. Após mostrar a falsidade da tese, tudo é ser, bem como da antítese, tudo é o nada, temos a conclusão verdadeira. Tudo é devir, tudo está em devir. Desta primeira tríade surgem as seguintes categorias de predicados universalíssimos. Tudo é qualidade, tudo é quantidade, tudo é medida, isto é, a quantidade refletida sobre si mesmo. O devir pressupõe dentro em si sua qualidade, sua quantidade em movimento de autodeterminação. Esta, dobrando sobre si mesma, se descobre como medida. Na lógica do ser, ficam deste modo excluídas todas as filosofias que sejam ou dualistas, ou só idealistas, ou só materialistas. A pior posição, é óbvio, é a do dualista. Na lógica da essência, este segundo livro poderia ter como título Contra a Essência, pois nele a própria noção de essência é dissolvida. Para Hegel não existem essências, mas apenas algumas configurações que são logicamente necessárias e outras configurações que são contingentemente mais ou menos estáveis. O homem não tem uma essência. Esta é apenas uma configuração estável de relações e uma história contingente. O homem é fruto de um longo processo evolutivo. A questão central, quando se trata de binômios, é que inevitavelmente caímos na irracionalidade de um progresso ou de um regresso ad infinito, aquilo que Hegel chama de má infinitude. A tentativa de resolver o problema de forma linear leva sempre, como levou Aristóteles e Tomás de Aquino, à postulação arbitrária e dogmática de pôr em algum lugar o primeiro começo, arqué, ou um fim último, telos. Por onde? Em que lugar da série? Em qualquer lugar da série? Ela não é a de infinito? Como então encontrar um começo ou um fim? A resposta correta, que evita o dogmatismo arbitrário, encontra-se, na minha opinião, no pensamento dialético, que põe os polos opostos em forma de círculo, que, girando, se constitui e se retroalimenta. Este círculo, em que um polo constitui e alimenta o polo a ele oposto, é um círculo virtuoso. Este, em sendo virtuoso, resolve a questão do regresso ao infinito, já porque a causa sui ocorre em múltiplos pontos da trama causal. Por exemplo, na vida, na mente, na decisão livre, etc. O começo se dobra sobre si mesmo e encontra seu fim em novo recomeçar. A causa causante e o efeito causado não entram em regresso ad infinito, porque a primeira causa é sempre causa sui. O movimento causal é primeiramente autocausação e só por abstração, análises, é que temos depois
a posteriori, a causa causante como algo separado do efeito causal. Mas não existe também no círculo vicioso? Não é neste que se pensa quando se fala de circularidade? Certo, existem círculos virtuosos como autoconsciência, autocausação, autoorganização. Como existem também círculos viciosos, como, por exemplo, a escalada de violência no jogo de ataque e defesa. Nestes casos, círculos viciosos, o filósofo tem a tarefa de transformar o vicioso, que é sempre autodestrutivo, em círculos virtuosos, que são sempre autoconstitutivos. O critério aqui é absolutamente pragmático. É virtuoso o círculo que dá certo. Os círculos viciosos são sempre autodestrutivos, a longo prazo, em última análise. Essência e aparência, ato e potência, forma e matéria, substância e acidente, fundante e fundado, causa causante e efeito causado, necessidade e contingência, entram nas filosofias dualistas como polos opostos e excludentes. A dialética nos faz pensá-los como momentos internos da flexão sobre si mesma, da reflexão, unidade de dois polos que se constituem mutuamente em boa circularidade. Assim, ao invés do dualismo de essência e aparência, emerge a categoria sintética e circular de automanifestação. Do fundante e fundado surge o monismo da autofundamentação que engendra dentro em si, como momentos a ela internos, o que funda e o que é fundado. Causa causante e efeito causado não são irredutíveis, nem existem em si mesmos e por si próprios. São, isso sim, momentos internos constituídos pela autocausação. Causa sui. A oposição entre um e outro só surge quando esquecemos a unidade original que a eles dá origem. Sujeito e objeto primeiro se opõem e excluem. Depois, na síntese, se unificam sob o nome de sujeito absoluto. O interior e o exterior constituem outro binômio clássico. Para a síntese deles, não se criou até hoje um termo específico. O todo e a parte constituem um binômio especial, pois neste caso, o termo todo não é um polo ao qual se opõe o outro polo, a saber, a parte, mas significa a síntese das muitas partes dentro de uma totalidade mais alta. O todo não é tese, a parte não é antítese. O todo é a síntese que dentro em si engendra, constitui, concilia e unifica as partes. É por isso que eu, neste ponto, de acordo com Hegel, não trabalho com um Deus transcendente, ato puro sem potência, necessidade sem contingência, o qual Deus, então, criaria a natureza em sua multiplicidade e contingência. Nesta concepção teísta, que é de Tomás de Aquino e de alguns autores contemporâneos, como Lorenz Ponto, há, a meu ver, uma contradição, pois a totalidade realmente universal é somente aquela que compreende tanto o Deus Criador quanto a criatura, tanto o absoluto quanto o contingente. Ao tentar provar a existência de um Deus necessário, que não é o absoluto omniabrangente, ou seja, não é a totalidade realmente universal, Deus é provado duas vezes. Há aí dois deuses, e um deles não é o todo, o absoluto, o omniabrangente. Se alguém quiser, portanto, usar o termo Deus, deve usá-lo só no singular e só com relação ao todo universal e omniabrangente.
O todo é mais do que a soma de suas partes, transcendência. Mas, por outro lado, está presente em cada uma delas, imanência. Este é o panenteísmo que eu proponho e defendo. É feita aqui a dissolução radical dos dualismos que perpassam os grandes sistemas filosóficos de nossa tradição. Isso não nos leva à dissolução total. O universo não se desmancha. A razão não se quebra em cacos. Não, evidentemente que não. Pois a cada desconstrução de um binômio dualista corresponde à construção de uma tríade dialética. Superamos, sim, a dualidade de opostos que se excluem, guardamos esses mesmos polos opostos, mas unificados no conceito sintético. Ao invés de binômios excludentes, trabalhamos com tríades dialéticas. Em todas elas, tese e antítese se conciliam e se unificam. A dissolução radical dos binômios dualistas nos leva à categoria final da lógica da essência. Tudo é relação para consigo mesmo, relação absoluta. Lógica do conceito. Como a lógica da essência faz a dissolução de todas as essências, a lógica do conceito faz a dissolução de todos os conceitos. O projeto de Hegel de fazer uma metalógica de todas as lógicas, conceito subjetivo, e uma metaciência de todas as ciências, theory of everything, conceito objetivo, não foi até hoje realizado. Não nego que a filosofia um dia deva chegar lá. Não nego que o núcleo duro da filosofia seja exatamente este. Mas estas tentativas de reconstruir o sistema neoplatônico de filosofia, até agora, sabidamente fracassaram. Seja-me permitido propor a crítica de meus pares, com a humildade intelectual necessária, uma metaciência de todas as ciências, uma theory of everything, uma nova metafísica. Ela existe há muitos anos em terminologia das ciências biológicas e sociais, e é denominada, desde Ludwig Bertalanffy, teoria de sistemas. Mais recentemente, teoria da complexidade ou teoria de sistemas evolutivos complexos. Penso que a partir do conceito de relação absoluta como antes exposto, do conceito do universo que se constitui e desenvolve em movimento, podemos sim traçar as linhas mestras de uma teoria geral do mundo. O primeiro e único grande princípio do universo é aquele que formula a identidade que, pela mutação ou emergência do novo, está em movimento e que sempre de novo se reorganiza para que haja a indispensável coerência das partes entre si e para com o todo. Tudo é identidade, tudo é diferença, tudo é coerência. A identidade aqui não é a identidade dos lógicos, x igual a x. Pensemos na posição de um educador ao tratar de um adolescente que está em busca de sua identidade. Esta identidade do adolescente, neste caso, sim, é uma identidade que se defronta em suas diferenças e procura no processo de identificação vir a ser aquela identidade que aqui e agora é apenas um fim projetado a ser alcançado. No adolescente, identidade é um processo em que o eu inicial perfaz um longo percurso até reencontrar-se consigo mesmo no eu final. A identidade, primeiro elemento do grande princípio do universo, é a identidade em movimento. Ela se duplica, triplica e, ao replicar-se, constitui a série de identidade iterativa, etc. Ainda não surgiu um novo, a diferença ainda não veio à tona, mas já há o dinamismo processual. Replicação. Quando surge o novo,
a identidade encontra-se com as mutações que brotam no processo. Surge aí a emergência do novo, de algo que não estava pré-programado na identidade meramente iterativa do A. O universo, que se replica e multiplica, desenvolve-se para dentro de si mesmo. Fora do universo não há nada. O grande sistema do universo, pois, ao se replicar e ao engendrar seus subsistemas, não os põe fora de si, mas dentro de si mesmo. O universo, o primeiro e omniabrangente sistema, sendo ele o próprio devir, engendra de si e dentro de si mesmo os subsistemas que vão configurar, mediante longa evolução, a pluralidade concreta das coisas deste mundo em que vivemos. Homem, cabra, planta, molécula, átomo, quark, são configurações de relações mais ou menos estáveis que foram surgindo dentro desse processo universal de evolução contingente histórica. Os subprincípios da identidade e coerência constituem e garantem a unidade do todo. O subprincípio da diferença engendra a multiplicidade em que ele se desdobra. Daí o termo desdobrar, explicatio, usamos. Somos todos dobras, plica, da substância única que é o próprio sujeito, objeto absoluto. Percebe-se claramente de onde vem a noção contemporânea de sistema e como esse sistema engendra seus subsistemas. Teoria de sistema, teoria de complexidade, teoria de evolução são os nomes modernos do neoplatonismo e do neohegelianismo. Meus agradecimentos aqui a Bertalanffy, Maturana, Luhmann, Capra, Kaufmann e tantos outros que, embora não na linguagem da filosofia, resgataram esta visão neoplatônica do mundo, mantiveram-na viva durante o século XX e a introduziram no século XXI. Ao chegar ao fim, voltamos ao começo. A filosofia, em sua longa história, de Tales de Mileto até nossos dias, pode e deve ser compreendida como uma árvore. As raízes são os filósofos pré-socráticos, até Sócrates inclusive. Este é o chão, este é o tronco do qual nasce a árvore da filosofia. Esta, a filosofia, já aí se bifurca em dois grandes galhos, em suas muitas derivações, a saber, o platonismo e o aristotelismo. O platonismo caracteriza-se pelo método triádico dialético e pela unidade e unicidade da substância do universo, como vimos acima. O aristotelismo põe enorme ênfase nos cortes, análises, e nas dicotomias que dele surgem. Não há ênfase suficiente, penso eu, na síntese, e os princípios filosóficos aparecem como binômios, substância e acidente, forma e matéria, ato e potência, corpo e alma, etc. Nos aristotélicos há sempre uma pluralidade de substâncias. A linha dialética começa com Platão e leva a Plotino, Agostinho, Próclo, Johannes Scotus Eriúgena, a escola de Chartres, a Giordano Bruno, Ficino, Nicolaus de Cues, Spinoza, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Teilhard de Chardin, Bertalanffy, Maturana, Luhmann, Kaufmann, etc. A linha analítica vem de Aristóteles e leva a Alberto Magno, Tomás de Aquino, Ockham, Descartes, Hume, o empirismo inglês, Kant, Wittgenstein e a filosofia analítica de nossos dias. Dialéticos e analíticos somos, entretanto, todos nós, quando, argumentando com razões e em amizade uns para com os outros, construímos o diálogo que é a própria dialética. É exatamente isto o que estamos fazendo, Jan Legenstein.
verdades, mas também falsidades vão emergir. O processo de falsificação irá desmascarar as inverdades. No curso do processo, aproximamos-nos da verdade sem jamais alcançá-la completamente, pois a verdade é sempre e somente o todo. Muito obrigado pela atenção. That was over. The central go up. They got them was from the developing cool and things with that. You know, so particular winners in the force it's not or O Cine se dispõe ainda a escrever algumas poucas perguntas a respondê-las. Então eu estou aqui para colher os sonhos e unificações. some 4 hour she wants to be 28 and back to the first hour 20 instruction. Eu fiquei com uma dúvida que o professor Adriano citou aqui à tarde e eu gostaria de saber do professor Cine a resposta. Quando ele fala do pressupor tudo e daí pressupor então tudo seria o universo, isso pode ser questionado ou não? Enfim, como é que fica essa questão que o professor Adriano questionou hoje durante a tarde? Essa frase, inclusive, ela está na ciência da lógica, na introdução. Então, a ciência da lógica começa com anacoluto. Ser, puro ser, ser sem nenhum conteúdo. E é uma proposição sem sujeito, o que deixa qualquer pessoa contemporânea bastante encucada. Mas a rigor a ciência da lógica não começa lá. Ela começa um pouquinho antes, no movimento que vem da filosofia crítica de Kant. Como não posso fazer nenhum pressuposto determinado para ser crítico, do que quer ser crítico, eu tenho que pressupor tudo de forma indeterminada. Então, o que Hegel diz, e eu respondo, acompanho, ao não pressupor nada, eu estou pressupondo tudo de forma indeterminada. Ou seja, o nada indeterminado é a mesma coisa que o tudo indeterminado. E sem esse tudo, esse todo, não há filosofia. Este é o Fomos. E o Adriano hoje, agora é com ele. Ele criticou exatamente esse Fomos. O ponto era que a pressuposição de tudo, se nós pressupusermos tudo, então a pergunta, eu inclusive anotei na conferência agora aqui do Cine, e é que no momento em que, na terceira parte em que ele fala de identidade, então há exatamente ali uma tentativa de mostrar como se engendra o universo. E esse me parecia a tensão. A tensão é quando se pressupõe tudo, então parece perder o sentido pressupor que este universo pressuposto precisa se desdobrar. Você tem que imagine seriamente pressupondo tudo e um desdobramento. Então você tem que pressupor isso e aquilo que dele sai. Bom, você já não está pressupondo o universo. Quando se faz a pressuposição até as últimas consequências desse tudo, nós só podemos pressupor de uma maneira, digamos, como pressuposto, não mais do que isso, e focar aquilo que se passa no seu interior. Então aí a pergunta, e esse era o ponto, a pergunta sobre como o múltiplo dele nasce, não faz sentido. Porque quando nós pensamos no mundo, já estamos pensando no múltiplo. Né? E o que interessa ali, então, era ver como é que a regra para o desdobramento desse mundo, de maneira dentro do mundo. É um pouco essa discussão que nós tínhamos hoje à tarde. Começamos hoje à tarde. Silvia, quero aproveitar a ocasião para fazer uma pergunta bem simples, mas super importante para mim. Eu te acompanho há muitos anos. E sempre conta isso.
com grande alegria. Sempre me deixa um pouco de dúvida uma coisa nas tuas construções. Eu pegaria a tua frase, não citando literalmente, Hegel não quer deduzir no seu processo descendente, do olho por múltiplo, ele não quer deduzir. Mas o que seria importante, eu não sei mais se é Hegel ou se é Sidney Lima, não faz mal, seria explicar. Não é deduzir, mas é explicar. Me parece que ao falar, eu estou querendo que tu explique o que é explicar. Quando tu fala explicar tudo, lembra até um pouco assim o esforço do Mohan, no método, né? Ele passa por toda a parte que é explicar. Então parece um pouco assim que o filósofo, que eu diria o filósofo alemão, que quer explicar tudo a Tocqueville, né? O filósofo faz uma jogada meio de contrabando, porque ele vai explicar o que ele não investigou, ele vai tomar um pouco das ciências. Quer dizer, a Ana Carolina lá com o seu Darwin, né? Sabe quantas observações, quantas pesquisas o Darwin e todos os seus colegas, eu podia citar o Lund, né? Para ficar com o dinamarquês, né? Fizeram para enriquecer a ciência. Aí entra o filósofo na sua descida do morro e vai pegando tudo que os cientistas trabalhosamente fizeram. Então a pergunta é a questão do método, ou seja, esse nosso método filosófico parece uma certa coisa assim mais abstrata, né? Mas que para dar conteúdo nas nossas explicações nós temos que nos aproveitar do trabalho dos coitados cientistas, sendo que cada ciência tem o seu método diferente, aquela ilusão do método científico em 4 pontos que se ensina na escola, todo mundo sabe que é uma bobagem. Então, será que nós temos o direito de falar sobre toda a realidade usando os créditos dos cientistas, né? E sem distribuir, digamos, o mérito com todos eles? Quer dizer, esse é o meu mal-estar, que a gente esteja se aproveitando do que os outros fazem demoradamente. Então, quando a gente subiu, foi para os princípios, aí quando volta, vai pegando tudo que eles encontraram. Essa é a minha questão. Muito obrigado por ter me dado o ensejo de falar sobre isso. O projeto de sistema que eu tenho, que Hegel tinha, está formulado claramente num pequeno livro de Fichte que tem como título Sobre o conceito da doutrina da ciência, über den Begriff der Wissenschaftslehre. Nesse projeto de sistema, que é o projeto de sistema do idealismo alemão, Fichte vai dizer que quer, a partir de primeiros princípios, deduzir tudo. E a palavra deduzir aqui em alemão é herleiten. Deduzir em latim, ele escreve em alemão as questões de filosofar da língua natal dele, e ele então quer deduzir. Hegel assume esse projeto. E o Hegel histórico é, no mínimo, ambíguo. E se a gente não quiser ficar, vamos dizer, o Hegel histórico acompanhou esse projeto. E tu nunca no Hegel histórico está sabendo direito se ele está deduzindo ou não está deduzindo. Se tu não queres olhar com mais honestidade, tu vai reparar que o Hegel histórico não queria deduzir Antígona, não queria deduzir a Revolução Francesa. Quer dizer, então, mesmo quando a gente se debruça sobre o Hegel histórico, não há uma dedução no sentido em que o lógico moderno fala de dedução, ou no sentido em que os geômetras gregos falavam de demonstração de dedução. Não é isso. Hegel traz, mas como é que ele traz? Ele nunca fica claro sobre isso. Eu sou totalmente claro sobre isso, não há dedução. Dedução é coisa da geometria, da matemática, da lógica matemática, mas não da filosofia. Então, o que o filósofo faz na dialética descendente?
Ele vai sim se apropriar, não no sentido capitalista. Ele vai se abraçar com os cientistas e vai apenas tentar colocar, arrumar a casa. Porque se tu fosse só pela ciência, um biólogo vai dizer que tu és uma soma X de tais moléculas. Um físico vai dizer que não tem nada de moléculas, só tem átomos e partículas subatômicas. Um economista vai dizer que tu és apenas um consumidor ou um capitalista. E o filósofo agora vai entrar nesta pluralidade e vai tentar agora harmonizar estas partes, que são partes, para construir um todo que nenhuma ciência tem. Essa é a função da filosofia. Então, por que na universidade clássica, na Europa, a universidade clássica trata exatamente disso, a unidade dos saberes. E a universidade clássica, olhando ao ensino, ao PUC, ao curso, eles ficariam apavorados, porque falta exatamente o mais importante. Não é a universidade clássica. E todo mundo, quem foi à universidade antiga, viu. Quem não for, vai na internet e olha. A universidade é sempre um quadrilátero. A rua está aqui e tem um quadrilátero. A gente tem, então, 4 alas e um pátio interno. A ala que dá para a rua é a única que tem entrada, é a porta de entrada. Esta ala aqui se chama Faculdade de Filosofia. Aquela ali se chama Medicina, Teologia e Direito. E se alguém quer ser advogado, tem que entrar na universidade. E só tem a porta neste lado. Então ele tem que fazer 1, 2, 3 semestres, 4 de filosofia. E depois de ter essa filosofia, ele vai estudar direito, ou teologia, ou medicina. Só que quando ele sai, ele vai para um pátio interno e está conversando o que hoje nós chamamos de interdisciplinar. Nem o advogado, nem o médico conseguem dizer qual é o sentido da vida. O teólogo acha que ele consegue. Numa filosofia laica, como o que eu estou propondo, a teologia desapareceu. E além da medicina e do direito, existe uma imensidão, inúmeras faculdades. Nenhuma delas é faculdade. A porta de entrada devia ser uma só. E quando a gente pergunta qual é o sentido, a unidade dos saberes, qual é o sentido da nossa vida? Por que nós estamos aprendendo e ensinando? Para ganhar dinheiro. Para que a gente ganha dinheiro? Para gastar. A gente gasta com o quê? E à medida que a gente vai fazendo essas perguntas, inevitavelmente vem a pergunta qual é o sentido de nossa vida. E essa pergunta só tem uma resposta racional. É a filosofia. Pode ser assim ou assado, certo e errado, mas é filosofia. Então, cada vez que a gente faz isso, ele está fazendo filosofia. Agora, o filósofo se apropria, sim, no bom sentido de todas as ciências. E eu, nesse projeto que eu estou apresentando, que há muitos anos eu venho trabalhando, eu fiz aquilo que a filosofia moderna fez, principalmente em Descartes, em Kant, e que depois se repete. Ou seja, eu fiz a filosofia emagrecer. Lembremos aqui que Jürgen Habermas, um grande amigo, Habermas diz com todas as não concorda com nada disso. Vai dizer muito bonito, mas não estou de acordo. Essa conferência, não esta, mas uma muito parecida, eu a convite dele fiz em Frankfurt, para a nova escola de Frankfurt. Habermas aí disse, escreve, com todas as letras, a filosofia é uma ciência ao lado das outras. E o que o filósofo faz? O filósofo apareceu. Para Habermas, a única coisa que sobrou é ética. E mesmo a ética, ele
A ética não toca, mas até o direito ele separou da ética. Aliás, aqui, lá na PUC, o APA fez uma exposição sobre isso, exatamente sobre isso, a discussão dele com Habermas. Até o direito é separado da ética. E Habermas vai dizer, não existe filosofia, ou para não dizer que não existe filosofia, não existe pensamento a não ser o pensamento pós-metafísico. E o pensamento pós-metafísico é a destruição de todas as filosofias existentes até a virada do século. Só que aí, de lá para cá, Nietzsche, Deleuze, Lyotard e todos os outros foram salvos pelo sentido do ali. E a filosofia tem a pretensão de dar. Então, isso que eu estou apresentando aqui, é muito abstrato, tem uma finalidade muito concreta, é de dizer por que eu estou vivendo. E ao dizer isso, eu me aproprio sim, no bom sentido, do economista, do psicólogo. Agora, eu, então, hoje, considero como filosofia apenas esses princípios bem universais. É um princípio só, com 3 subprincípios. Identidade, diferença e coerência, com nenhuma unidade. Na hora que tu junta os 3, eles entram em movimento. Quando eles entram em movimento, fica a história contingente. E aí fica ciência empírica. Então a filosofia, ela faz o quê? Ela tem que fazer a desconstrução das filosofias antigas. É um trabalho de destruição, demolição. Depois, esse trabalho o Habermas também faz. Depois de fazer esse trabalho, que eu também faço, concordo, o que de positivo a gente pode dizer? Eu tive um princípio com 3 subprincípios e só. E aí já entra nas ciências empíricas, que eu abraço, no bom sentido, aproprio. Não mais do que isso. Habermas não vai dizer nem isso, vai dizer que fica só a ética. Mas a ética dele fica assim no ar. Não consegue nunca atenção. Então, quando tu me ouves e o que tu está sentindo, é exatamente essa magreza da filosofia. Porque comparando com Spinoza ou com... eu digo menos que Kant, mas não cometo o erro de Kant, de separar sujeito e objeto, de falar coisas em si desconhecidas, quer dizer, separar a razão teórica da razão prática. Nenhum desses erros eu estou cometendo. São erros. Agora, o que Kant diz de positivo? 12 categorias. Que ele, que ele copiou do índice de uma gramática de língua latina. As proposições são afirmativas, negativas, necessárias, contingentes. Ele copiou de uma gramática. 4 grupos de 3. São 12 categorias. Em Kant não existe nada fora disso. Bom, eu tenho menos ainda. Menos. É um princípio com 3 subprincípios, identidade, diferença e coerência. E na hora que tu juntas os 3, mais a física, a biologia, etc. E eu tenho acompanhado, vou me apropriar dela, por favor. Agora, eu estou dando um princípio geral. Mas nem esse eu sei. E eu tenho um princípio muito amplo, muito magro. E tu estava procurando, então, agora no Tiro do Lima, a metafísica de Ronaldo de Aquino, ou de Aristóteles, não sobrou nada. Esse é o trabalho de destruição que foi feito entre 1850 e 1950. Foi altamente destrutivo. Então sobrou o quê? É que nem Heidegger, vamos fazer poesia. Pega o segundo Wittgenstein. O primeiro Wittgenstein já agiu no silêncio. O segundo Wittgenstein tem a pluralidade. De todos os filósofos do século XX, que eu mais respeito, Wittgenstein. Agora, da filosofia, dos grandes sistemas filosóficos, só não sobrou quase nada. E isso tudo vez em mim. Então, onde é que está Deus? Não tem. Onde é que está a essência, a natureza do homem na qual o direito tem as suas raízes? Não tem. Onde é que está a essência do homem? Não tem. É isto aqui. Muito obrigado por ter me dado o ensejo de dizer isso.
ficou, isso é filosofia pós-moderna. Mas não é a pós-moderna de Lyotard e dos outros. Eu não estou fazendo uma pluralidade sem unidade. Eu estou fazendo uma unidade. Exatamente o que eles não fazem. E eu critico os pós-modernos exatamente por causa disso. E a prova é muito simples. Quando a gente diz, na reputação do cético, não existe nenhuma proposição verdadeira, a gente, nesse caso, a gente deve pedir para ele escrever na pedra, porque aí está escrito e não pode recuar. Ele escreve na pedra, não existe nenhuma proposição verdadeira, aí a gente pergunta, e aquela proposição lá é verdadeira? Aí ele vai ter que dizer, bom, aquela é. Então ele tem que botar que não existe nenhuma proposição verdadeira, assim, exceto esta. Na questão da universalidade, é a mesma coisa. Não existe nenhum grande subsistema que abarque os subsistemas. Na hora que tu dizes isso, estás criando um supersistema, um metasistema que abarca outro subsistema. Eu não faço mais disso. Então, o que tu estás olhando ficou magro, perfeitamente. A filosofia moderna, contemporânea, desde entre 1850 e 1950, houve um trabalho de destruição fantástico. E a maioria de nós, educados numa tradição tomista, não há por nada que nós somos uma universidade jesuíta, os jesuítas do século XIX trouxeram o tomismo para São Leopoldo, para o Rio Grande do Sul, e a filosofia tomista tem um Deus, tem substância, tem acidentes, tem a distinção entre corpo e alma. Bom, nenhum desses assuntos continuou. Nem como problema. E isso, claro, que causa impacto. Então, alguém do direito vem aqui para mim, mas como é que não tem natureza humana, onde é que eu vou fundamentar os direitos básicos, se é histórico e contingente? É apenas uma configuração relativamente estável e muito durável do ponto de vista. Então, os advogados têm alguma coisa para se basear. Mas não tanto quanto eles pensavam na essência eterna do homem, na natureza do homem. Isso, entre 1850 e hoje, desapareceu. O teu amigo dinamarquês contribuiu para isso. Então, de 1850, depois que, eu acredito que a grande reputação de ele foi feita por Schelling, antes de ele morrer. E os posteriores apenas puseram ainda mais umas pá de cal sobre o cadáver. Não sobrou depois dele, por uma grande tentativa de todo respeito no mundo, mas o próprio autor disse que é verdade, que é o Tratado de Wittgenstein. Depois de fazer todo o tratado, que é uma construção, uma grande construção filosófica do século XX, ele, anos depois, escreve no prefácio das investigações filosóficas, eu cometi um grande erro. O único grande sistema do século XX foi por ele. E tu procura por outros, não tem. É alguma coisa do século XIV, XV, que disfarçada sobre língua portuguesa está aqui entre nós, mas que a rigor foi refutada lá por 1860, 70, 80. Não sobrou nada disso. Eu estou agora te falando exatamente porque temos que estar numa situação concreta. E eu tenho que falar com franqueza. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo uma coisa muito abstrata e muito simples. Na hora que eu saio disso, eu viro cientista. Me aproprio da ciência, sim. Converso com o maior prazer, especialmente com os biólogos, que eu entendo. Se eu não consigo. Mas os biólogos economistas, eu gosto de conversar. E eles sozinhos não dão conta de problemas. Sem para nada, ética. Ele não sabe o que é ética. A ciência dele não tem, em princípio, ética. Então, ao menos isso, disse Habermas, mas tem que ter. Eu vou um pouquinho além de Habermas. Além da ética, a ética é parte deste primeiro princípio, nos seus 3 subprincípios. Mas eu não vou mais do que isso. E se tu agora quiser me chamar de pós-metafísico,
Tudo bem. A filosofia hegeliana é pós-metafísica. Tudo bem. Eu gosto muito de Abras. E não recuso esse tipo de pós-metafísica. Agora, a pergunta do Álvaro, claro que ele está com outra. Ele está pensando, onde é que o Sidney Lima tomista foi? O Sidney Lima tomista está enterrado há muito tempo. Não, a pergunta que ele tinha ainda era o Sidney Lima que ficava olhando o aquário em cima da mesa para ver os peixes, fazendo aqueles belezas. Se o Sidney Lima, se o professor do Sidney Lima, Konrad Lorenz, é isso? Hoje. Queria saber só o resultado que tu te apropriavas, ou ele queria te treinar também no modo de ver? Que tu agora mesmo dissesse, quando eu estou entre os biólogos, quando eu estou entre os economistas, eu entendo, aí agora. A pergunta é, e quando tu fala de outras ciências, tu te apropria só do resultado, ou tu faz também o esforço negativo dele? Esforço negativo. E nós podemos fazer isso tudo, se é um resultado. Não. Fica um pouco questão de Fica gosto. pesado. A gente vai falar... Ser filósofo no século XX é extremamente pesado. Agora, tem que apropriar os dois sentidos, não é só o resultado. Claro que eu não vou poder, eu, por exemplo, pessoalmente, eu fiz biologia como o negro faz. Então eu acompanho mais ou menos o que a biologia está fazendo. Mas física, não consigo. Eu, pura e simplesmente, não tenho uma formação matemática. Se eu hoje tivesse 20 anos, eu certamente estaria estudando matemática para entender a física contemporânea. Acho que essa parada há quase 100 anos. A física, entendeu? Não parou. Quer dizer, estão fazendo muita coisa, mas eu não vejo. A biologia está fazendo, eu vejo mais coisas. Economia também. Agora, eu consigo acompanhar o processo em algumas ciências. Da física eu não consigo. Mas, para ser correto, eu deveria ter. E num departamento como o nosso, devia ter, então, alguém que entendesse de física, pudesse tomar. Alguém que quisesse falar de filosofia, de biologia, nós temos. De economia, até que eu entro na brecha. Tenho um diploma lá de Viena, trabalhar para a inteira na outra. Sou diplomado. Mas o processo eu não me aproprio só por resultado. Quando não tem outro jeito pela minha ignorância, aí eu me aproprio do resultado e digo, olha, mas não fique só nisso. Façam a recuperação científica. E na biologia, na economia eu não acredito em nenhum economista, eu vou ler e eu vou fazer. Aí eu tenho processo, eu tenho conhecimento de causa para fazer. Biologia não, eu posso ler, não tenho conhecimento de causa para trabalhar hoje, vamos dizer, em biologia molecular. Mas em economia eu tenho, e estou atualizado. E se alguém me diz uma coisa, eu vou olhar para ver qual é o modelo matemático que eles estão usando. Então, nós todos estamos sabendo, sentimos no bolso, né? O Banco Central do Brasil tem modelos matemáticos para controlar o fluxo monetário. E o problema é se o modelo matemático deles é bom. E eles, desde que eu estou acompanhando, já mudaram 4 vezes, que eu sei. Sem aquelas vezes que eles mudaram sem contar. Então, se de repente sobe junto, o deve subir, o transporte, hoje, então, certamente vai subir. Eu não sei se é 0,75 ou se é 0,5. Pelo meu modelinho, que teria que subir até quase um tronco. Como isso politicamente é difícil, deve ser 0,75. Agora, isso aí, eu não pego o resultado. Aqui eu tenho o processo. Agora, se de repente, ele me diz, ele é físico, doutor em física, me diz que um quarto tem tal e tal relação, bom, eu tenho que acreditar nele. Como eu não posso acreditar nele, eu vou perguntar para um outro físico aqui no outro prédio, se é verdade. E aí mais um terceiro, e aí eu vou dizer, é verdade. Então, eu vou me apropriar do resultado dele, mas vou ser crítico. E se eu tivesse 20 anos, eu ia estudar mais para poder resgatar isso. Porque biologia, por exemplo, eu teria condições, se me debruçasse, de resgatar.
O problema é que a vida é curta, não é? E eu, por exemplo, não muitos anos atrás, percebi que eu estava perdendo o feeling e fiz todo um curso de lógica com o manual americano mais novo que eles têm, The Logic Book, e peguei um excelente professor da PUC, acho que é professor, né? Está nos Estados Unidos agora. Está nos Estados Unidos. E ele disse, agora faz como se eu fosse um aluno. E ele, ok, introdução à lógica. O que é isso? E fazendo assim, 50 exercícios, 70 exercícios, agora faz esse cálculo. Eu passei, não sei quantas horas, isso com 70 anos de idade, reestudando a lógica que eu estava distante. Eu senti que ela estava me escapando. Eu lia coisas que eu não entendia direito. Por exemplo, lógicas modais. Mas tão grande. Ou eu estou ficando boa. Eu tenho que estudar. E estudei. Então, eu estava razoavelmente atualizado em lógica há 3, 4 anos atrás. E se alguém me mostra um cálculo, dependendo do cálculo, eu acompanho. Em física subatômica, não. Eu olho aquilo e vejo apenas riscos em cima do papel branco. Não consigo ver outra coisa. Para mim, não é nada. Mas em biologia molecular, quando agora os ministros deram um voto sobre biossegurança, não é? Células-tronco, tudo que eles disseram eu conhecia mais. E olha que aquele ministro Menezes de Direito se debruçou para estudar fundo. O voto dele foi contra, eu sou contra o voto dele, mas ele estudou, foi a fundo. E não, os outros, também o relator do processo, a gente vê, são advogados, são. Agora, o conhecimento de biologia celular que eles tinham era fantástico. E alguns argumentos centrais não foram colocados. Se eu tivesse na mesa, eu teria colocado algumas coisas. E algumas coisas minhas entraram naquele fundamento. Porque a SATS passou da noite de um dia para o outro, informando um dos ministros supremos sobre as coisas técnicas que ele não sabia. No dia seguinte, ele botou no voto dele. Então, aquela moça chamada SATS tem aquilo, porque ela fez uma reunião das comissões de ética, inclusive da URGS, que é a grande comissão de ética aqui. E a URGS me convidou a mim para lá, para essa. E isso faz mais tempo. E essas ideias entraram nas aulas, argumentos que são filosóficos. Eu vou dar apenas um que não apareceu no Supremo. Se a dignidade humana, a vida, começasse no momento em que o óvulo e o espermatozoide se juntam, se isso fosse verdade, que nem mesmo o Menezes de Direito tem aqui, se isso fosse verdade, a mãe natureza seria a maior homicídio do mundo. Porque todas as mulheres em idade fértil e com vida sexual ativa engravidam todos os meses. Só que a junção do espermatozoide e do óvulo é ou antes ou depois do ponto crítico do pH do endométrio. Então, o conceito mais correto, ele nota aqui, o mesmo que defendia essa ideia da junção do espermatozoide com óvulo, conversando comigo, eu experimento, não é assim. A mãe natureza promove não sei quantos bilhões de abortos por mês. A mãe natureza, que é homicida, aí o mesmo viu que não estava certo, digo, não, é a anidação. A anidação é aquele momento que o óvulo fecundado entra escola no endométrio e o endométrio tem que ter um pH correto, exatamente correspondente. Aí, dependendo do número de horas, nossa célula se duplica. Aí, das 2 ficam 4, as 4 ficam 8.
E o Menezes Direito queria agora tirar as células com tronco deste núcleo de células sem destruir as outras. Era o único jeito que ele admitia, no modo dele, de usar célula-tronco. E ninguém fez a pergunta para ele, tamanha natureza era a maior homicida, a maior assassina que existe, porque está fazendo aborto em tudo que é canto, em todos os momentos. Bom, isso é filosofia. É um problema filosófico, um problema ético, um problema jurídico que entrou no Supremo Tribunal por vontade. Bom, eu ouvi os votos e ainda bem que eu achava que já pegou por um voto. Mas agora tu me pergunta, eu preciso estudar biologia? A tal ponto de saber o que é anidação, o que é endométrio, o que é a multiplicação celular, dependendo da circunstância, nós temos que saber. E o advogado tem que saber, e o juiz tem que saber. E aí, isso é apropriado? É apropriado. E o grande problema que nós temos do filosofia, não tem pela filosofia, a gente vai ter por crendice. No sentido negativo da palavra. Então, vamos comprar uma velada de cachaça, uma galinha morta, e ver qual é o orixá que nós vamos invocar. Eu, nesse ponto, sou bem radical. E o que eu apresento é muito magro, mas na evidência, xisto no fundamento. Pode acrescentar coisas, tá? Mas tirar, não pode tirar nada, senão para. Agora, dá para dizer isso? O Habermas vai dizer não, nem isso. Então, estou tranquilo. E ele disse para mim, disse de público, e lá em Frankfurt ele disse para todos os professores, a minha posição é esta, o senhor Lili é aquela, eu não concordo com ele. E aí ele viu para mim, o senhor concorda comigo? Não. E aí, demos argumentos, os outros argumentaram, mas fica muito clara a posição. E o que está te deixando, digamos, vivo é a magreza. Desapareceu quase como que as teologias clássicas tinham. E isso é fruto do teu filósofo predileto e de consorte. A partir de Schelling, a filosofia clássica foi definida. Quem sabe? Dois últimos avisos. Muitas pessoas perguntaram sobre o CD do Ceni Lima, do Dialética. Amanhã ele estará disponível para dentro de quem tiver interesse em autor nesse. E essas conferências todas que estão acontecendo no Círculo do Colóquio serão publicadas no volume assumido pela Unicip, pela editora Unicip, com réplicas escritas pelo Marochua Ceni Lima. Isso é provavelmente no ano que vem. Então amanhã retomamos às 9 horas. Muito obrigado e boas noites.